Só os que comeram diz boa tarde. Que bênção. Ninguém está com fome, né? Tem alguém com sono? Não, né? Graças a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Já que você está em pé, vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, né? Os que podem. Abra sua Bíblia aí. No texto que foi escolhido para essa conferência, em Isaías 43, o verso 13. Eu já tenho sentido, desde ontem aqui, uma presença muito sobrenatural em nosso meio. E eu tenho plena certeza de que o Espírito Santo está aqui nesta tarde também para falar aos nossos corações. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43, o verso de número 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: vou ler pela versão daqui, que a versão daqui acredito que é a que todos, a maioria tem, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Quero ver toda a igreja, vamos lá? Agindo, quem impedirá? Com mais força, vamos lá. Agindo Deus, quem? Com força de quem comeu meio-dia. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3. Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos sido, como o pastor usou aqui, nesses dias bastante ministrados nesta palavra, neste tema, e eu fico grato a Deus por essa oportunidade, porque as oportunidades, eu aprendi assim, as oportunidades que nós temos diante de Deus, nós devemos aproveitar para sermos instrumentos na mão de Deus, naquilo que Ele deseja comunicar ou falar à sua igreja. Eu tenho certeza de que você veio aqui para ouvir a voz do Senhor. As pessoas que vão subir aqui para ministrar nos horários que foram agendados para estar ministrando, você vai ver que pode falar do mesmo versículo, mas Deus sempre vai tratar de uma forma específica e sobrenatural sobre aquilo que Ele quer falar, às vezes diferente, e em algumas situações até de forma parecida, porque Deus Ele quer verdadeiramente nos encher da sua graça e do seu poder. Quando o pastor César escolheu esse tema para a conferência, eu muito me alegrei, irmãos. Primeiro porque é um versículo que deixa explícito quem é o nosso Deus. E aí eu começo nessa tarde falando com você que está aqui comigo, perguntando o seguinte: você sabe realmente quem é o seu Deus? O que Ele pode realizar e fazer pelo seu povo, pela sua igreja? Eu começo aqui com alguns atributos de Deus que são exclusivos dele. O nosso Deus, Ele é um Deus onipotente. O nosso Deus é um Deus onisciente. E o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele é onipotente porque a Ele é dado todo o poder nos céus e na terra.
Ele é um Deus onisciente porque Ele, somente Ele, conhece o nosso futuro. Ele é um Deus onipresente porque da mesma forma que Ele está conosco aqui nesta conferência, Ele está, aleluia, em diversas partes do globo terra, onde a igreja estiver reunido, em um ou dois reunidos no nome dEle, diz a sua palavra que Ele vai estar presente. Se Jesus está aqui presente, eu quero saber quais são os crentes que já sentiram a presença dEle nessa tarde. A Ele é digno de glória, a Ele é digno de louvor, a Ele é digno de honra e de glória para todos sempre. O capítulo 43, na epígrafe desse capítulo, algumas versões vai falar o único Salvador de Israel. Em outras, só Deus resgata Israel. Eu não sei como pode estar a sua vida no atual momento. Tem pessoas que estão precisando de um resgate urgente de Deus. E a conferência do Espírito Santo, ela chegou exatamente para trazer um impacto na tua vida espiritual. E aquilo que estava refém de alguma forma que não fosse de Deus, o Espírito Santo diz: eu vou resgatar, eu vou trazer de volta, eu vou devolver alegria, eu vou trazer poder sobre ele, eu vou trazer revestimento de poder sobre a vida dele, sobre a vida dela. O agir de Deus é extraordinário. Diga para o seu vizinho: o agir de Deus é extraordinário. Agora com voz de profeta, irmão, com voz de fome não, diz assim: irmão, o agir de Deus é extraordinário. Que glória! Nesse versículo 13 específico, eu lendo esse versículo, me veio a revelação de Deus na sua palavra, onde a gente pode enxergar, eu consegui enxergar dessa forma, duas partes neste versículo que falam fortemente as nossas vidas. A primeira parte é: ainda antes que houvesse dia, Deus disse o quê? Deus disse o quê? Eu sou. Antes que houvesse, existisse qualquer coisa, Deus disse: eu sou. E eu começo a refletir sobre isso na seguinte razão: se Deus disse que antes que existisse qualquer coisa Ele já era, esse texto, o próprio Deus está falando que Ele é um Deus pré-existente. Na realidade, Ele já existia, mesmo antes de tudo ser criado, de tudo ser formado. Ele já existia. Pastor, e quem criou Deus? Deus não foi criado. Deus já existia. Na sua essência, Deus já existia desde o princípio. Antes que o primeiro sol se despontasse no horizonte, o Senhor já existia. Antes que algum calendário universal surgisse para começar a marcar dias, décadas, séculos, meses, anos, Ele já era Deus. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade disso, mas Deus deixa explícito aqui ao profeta Isaías, em um texto profético para nós hoje, dizendo: filho, filha, eu já era, eu já sou, eu sou o que faço, eu sou o que posso, eu sou o que sou. Antes que um relógio
marcasse ou começasse a marcar as horas, Ele já era Senhor. Porque Ele criou o tempo. Porque foi Ele que criou os dias. Porque foi Ele que criou os luminares. O sol para governar o dia, a lua para estar à noite. Foi Ele quem te criou. Ao profeta Jeremias, a palavra de Deus resiste que mesmo antes dele ser formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Você chegou hoje aqui, eu tenho um recado de Deus para você. Deus já te conhecia. Deus sabia quem era você. Deus sabia que hoje você estaria aqui. Deus sabe como, aleluia, como você vai terminar esta conferência no próximo, agora no domingo, cheio da presença dele. Deus vai liberando as porções, Deus vai liberando o seu Espírito. Porções do Espírito Santo vão sendo ministradas à sua vida, ministradas à minha vida. Nós vamos sendo cheios da presença dele, aleluia, porque ele é, porque ele pode, porque Ele faz. Algumas coisas fogem das nossas habilidades. Algumas coisas fogem daquilo que nós podemos fazer. Mas para Ele não. Fala para quem está do lado: Deus tudo pode. Você é profeta nessa tarde e fala assim: irmão, Deus tudo pode. Uma coisa que a gente precisa entender: quando Deus levanta, ninguém derruba ou abate. Aleluia. Quando Deus exalta, ninguém humilha. Aleluia. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha a porta que Ele abre. Aleluia. Eu vejo um Deus, aleluia, que está falando conosco nesta tarde, dizendo: filho e filha, eu tenho controle sobre todas as coisas. Você quer ver uma coisa? Tem coisas que eu e você não podemos fazer, mas o papai, ele pode. Josué estava em uma peleja, em uma guerra, e estava raiando um dia, passando o dia, chegando à noite, e ele ficou: o que é que eu vou fazer, Deus? O que é que eu vou fazer? E ele consulta o Senhor. E a palavra de Deus diz que Josué orou ou buscou a Deus, e Deus falou com Josué, e Josué olhou para os céus, aleluia, diga ao sol que pare, e o sol parou, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus tem controle sobre a natureza. Tem coisas pequenas que a gente fica: meu Deus, se acabando, como eu vou resolver isso? Como é que pode? Porque está fora do meu controle, eu não consigo resolver. Deus está no controle de tudo. A gente podia passar por várias passagens aqui. O que diria você se em vez de ser Moisés diante do Mar Vermelho fosse você? Estaríamos perdidos na nossa incredulidade. Mas Moisés está diante do mar e Deus fala com Moisés: Moisés, eu tenho poder sobre o mar. Toca com a vara, toca com o cajado nas águas. As águas vão se abrir e você vai passar, Moisés, com esse povo. E Moisés passou diante do mar a pé enxuto. Sabe por quê? Porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Em algumas vezes, eu vou falar o que o Espírito Santo está falando comigo aqui agora. Em algumas vezes você tem pensado em desistir.
Em algumas vezes você tem pensado em jogar a toalha e largar tudo e deixar tudo para trás. Mas sabe por que você ainda não largou? É porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Às vezes você pensa que chegou no fim. E Deus diz assim: quem foi que disse? Sou eu que tenho um controle de tudo. Eu digo, é só o começo. Quando Deus Ele faz. E o problema é que se alguém entrar para tentar impedir, não vai conseguir. Por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Eu vejo um Deus aqui, irmãos, que quando Ele faz de forma perfeita. Como diz os americanos, perfect. Ele faz as coisas surgirem ou vir à existência de uma forma perfeita. Você está preparado? A gente às vezes, irmão, a gente quer esperar as coisas de Deus pela a nossa ótica, pela nossa visão, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha. A gente quer caminhar pelos caminhos que a gente acha. E Deus está falando assim: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos. O que Deus tem preparado para a sua igreja neste presente momento é muito maior do que os olhos podem enxergar. Deus está levantando uma igreja destemida, uma igreja que possa usar as armas sobrenaturais de Deus, uma igreja que possa, aleluia, usar a palavra dele, aleluia, e coisas extraordinárias acontecerem. Por quê, pastor? Porque Ele é. Porque Ele é. Porque Ele diz: eu sou. Porque Ele diz: eu posso. Porque Ele diz: eu faço. Porque Ele diz: eu mando. Porque Ele diz: eu determino. A coisa mais incrível que eu vejo é quando um crente está passando uma luta, uma dificuldade grande. Às vezes falta dinheiro, falta um emprego, falta saúde, falta uma porção de coisa, mas ele fica firme nos pés do Senhor. Ele diz: eu não posso sair da presença de Deus. A tua presença me basta. A tua graça é suficiente. A tua graça me basta. Às vezes a gente, como ser humano que somos, a gente se acha tão fragilizado por questões tão efêmeras, tão pequenas. E a gente quer abortar o projeto, a gente quer desistir do projeto, a gente não quer ter paciência para esperar em Deus. Pois Deus está falando conosco nesse texto. Sua palavra nessa tarde: sou eu que te levanto. Se você está enfermo, o Senhor está dizendo: sou eu que te curo. Aleluia. Se você está se sentindo humilhado, Deus está dizendo: eu vou te colocar no lugar de destaque. Porque sou eu que abato o exaltado e levanto, aleluia, o humilhado. Se você se sente, todas as portas se fecharam, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar. Deus é aquele que abre portas, aleluia.
Eu me recordo, irmãos, há 30 anos, vou botar assim, arredondando, né? Tem 28 de casado, memória às vezes quer dar um tiltzinho. 28 de casado, mas com 30 anos mais ou menos, 32 anos, 32 anos, quando eu pensei, eu namorava com a Daniela nós firmamos no namoro que vamos nos casar. Vamos nos casar bem novinho. Ela com 12 anos e o pastor Davi com 16, né? Garotão ainda, a flor da idade. Nós fomos criados na igreja e pela palavra nós aprendemos a esperar em Deus. Eu não tinha, irmão, emprego. Eu hoje estou aqui residindo em Pacaju. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, disse, foi o canto onde eu mais me demorei. Eu já vou com 8 anos aqui em Pacaju, vocês sabiam? Estourando, eu passava só 2 anos em um canto. Já teve ano de eu me mudar assim 3, 4 vezes brincando. Empresa, não tem mais nem canto na carteira onde bater carimbo. Nem trabalho mais em empresa, já faz anos. A minha carteira ainda é assinada. E eu dizia assim, como é que eu vou casar? Eu comecei a comprar tecido. Eu vou fazer umas cuecas. E vou vender nas feiras. Eu vim ali para a praça ali da Matriz, ali no calçadão da Matriz, enfiar uma cueca na cabeça e tacar o grito, a cueca. 3 por 10. Fazia isso, irmão. No Corcel 2, velho, caí nos pedaços lá de Fortaleza para cá, bem cedinho, para vender cueca no Pacajus. E está aqui eu, em Pacajus. A entender as coisas de Deus. Tudo tem uma ação de Deus, irmãos. Eu dizia, como é que eu vou casar desse jeito, meu Deus? Sem renda. Eu pegava, fazia umas cuecas numa semana, quando eu ia comprar tecido na outra, na época do cruzado. Cruzado novo, não era o novo. O tecido já era outro valor. Eu disse, vixe, rapaz, não vai dar não. Já estou falindo antes de começar, né? O que é que eu vou fazer? Um dia eu estava na sala da minha mãe. E sempre lá em casa foi um local que a gente se reunia para orar. E nesse dia tinha uma visita lá e nós começamos a orar junto. E nessa oração junto, esse homem trouxe uma revelação de Deus da seguinte forma: olha, Davi, eu não estou entendendo nada, mas eu estou tendo uma visão de um Deus que está abrindo uma porta, mas dentro dessa porta tem uma outra porta. Isso já está tão comum, mas naquela época eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Uma semana se passou. Meu irmão trabalhava numa empresa que era a Caixa de Assistência do Banco do Nordeste, que é uma empresa que as pessoas que trabalham nela são funcionários do Banco do Nordeste. E ele foi chamado pelo diretor dessa empresa, e o diretor dessa empresa disse assim: Dário, nós vamos te promover. E ele disse, coisa boa. Mas na mesma hora o Espírito Santo, pum, olha o teu irmão. Uma semana depois da oração, olha teu irmão. E ele chegou para aquele diretor da empresa e disse: Roberto, eu só queria te fazer um pedido, se for possível. Meu irmão está desempregado, precisando trabalhar. Ele pode ficar no meu canto? Claro que ele pode. Claro que ele pode, Dário. Diga a ele que venha amanhã já para conversar, e você já vai pegando as outras atividades. Eu fui para começar no outro dia, irmão, uma atividade simples. E eu ia, deixar papel, era 8 andares, deixava papel em cima, deixava papel embaixo, papel em cima, papel embaixo. Resumo: dentro desses papéis, que eu era office boy. Quem sabe o que é o office boy?
Não sabe, ó, o antigão sabe. É o cara, meu irmão. Office boy é o cara. É o cara, é o mensageiro, é o cara que resolve. Eu saía de tarde para entrar em 4 bancos. Mas dentro da empresa, num certo período, eu saía entregando papelada, documentos. E eu não entendia o que eu estava fazendo, irmão. Dentro daquelas papeladas, Deus já estava agindo. Amém? O que Deus estava fazendo, pastor? Eu com os papeizinhos, ó, na pasta, está aqui o seu papel, e está aqui, Joel, o seu papel, ei, Helder, está aqui o seu papel, só entregando. E eu nunca imaginava que eu estava entregando uma lista de chá de panela, que os irmãos da empresa estavam providenciando tudo para o meu casamento. Pastor, tudo. Uma colher de mexer um cafezinho tinha. Tudo para dentro de casa. Era tanta coisa, irmão, que eu não tinha como levar. Eu disse, meu Deus, eu tive, pai, me ajude aqui, vem com o seu Corcel 2 aí, buscar essa ruma de coisa que eu não tenho como levar não. Tudo para dentro de casa. E eu disse assim, eu ganhei tudo, mas onde é que eu vou morar? Meu pai conversando aleatoriamente com um juiz lá no Amapá onde ele morava, ele disse assim, tu não sabe, Madeira, meu primeiro filho, né, o primogênito, vai casar. E rapaz, pergunte a ele se ele não quer morar no meu apartamento. Não, ele não tem condição de pagar. Ele não vai pagar nada não. Ele não vai pagar nada. Eu estou dando o apartamento para ele morar. Ele não vai pagar nada. Eita Jesus. E agora? Pegava o salário mínimo, todo o salário mínimo eu ia juntando, era um fardo de refrigerante, era um fardo de arroz. Ia só juntando, irmão. Com um salário mínimo eu ia. Vamos casar, Loura, nós vamos casar. Eu quero é você, Lourinha. No dia do casamento, a rua da igreja assim não cabia de carro. Eu disse, meu Deus do céu, que arrumação é essa? Que tanta gente foi essa? Da empresa veio um bocado de gente. Eu estou contando isso por quê? Porque eu não estava nem naquilo que eu pensava em falar hoje. Mas veja o que acontece, irmãos. Para edificação da sua fé, talvez você não entenda o que está acontecendo, mas tem um Deus que está trabalhando por você. Talvez você não entenda o porquê você está passando por isso. Deus, aleluia, está permitindo você passar por isso para lhe fazer um homem, uma mulher mais experiente, que tenha mais intimidade com Ele. Porque agindo Deus, não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir. Tem um Deus que está em atividade na tua vida, no teu casamento, na tua família. Pode o diabo se levantar para tentar impedir, para tentar atrapalhar, mas eu te digo, na autoridade do nome de Jesus, os demônios e Satanás vão ter que fugir por 7 caminhos, porque o Deus que nós servimos, Ele tem levantado uma bandeira de vitória sobre nós. É por isso que eu exalto esse Deus, é por isso que eu glorifico esse Deus, é por isso que eu bendigo esse Deus que é santo. A Bíblia nos prova isso. A Bíblia nos prova isso. No Salmo o Salmo capítulo de número 90, verso 2, o salmista expressa isso com muita propriedade, dizendo assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Jesus deixou registrado aos discípulos ali
E João tomou nota de tudo, no capítulo 8, verso 58, Jesus dizendo o seguinte: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 17 e verso 18, o apóstolo Paulo deixa clarificado tudo isso. O que é que ele diz? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Ou seja, eu entendo dessa forma: quando ele exalta, pode alguém até tentar te derrubar, mas não vai conseguir. Pode alguém até se levantar contra ti, mas ninguém vai conseguir fazer você cair, porque Ele é quem te sustenta com a sua destra, com a sua mão forte, e diz: sou eu que te sustento, meu filho. Eu entendo que quando Ele abre a porta, pode alguém até fazer oração contrária. Quando eu digo abre a porta, irmão, a porta ela pode ser de diversas formas. A gente às vezes olha só como trabalho, mas às vezes é um ministério, às vezes é uma atividade, às vezes é algo específico na família, uma porta. E mesmo que alguém venha abrir ou venha fazer oração contrária para tentar impedir o que Deus abriu, vai acabar perdendo tempo, não vai conseguir destruir, porque só quem exalta é Ele. Eu vou repetir: só quem exalta é Ele, só quem levanta é Ele, só quem abre a porta é Ele, só quem faz é Ele, só quem manda é Ele, só quem pode é Ele. Só quem crê nisso diz glória a Deus. A parte B, já seguindo para o final dessa mensagem, diz o seguinte: não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem? Você sente Deus em operação na sua vida? Você tem sentido o agir de Deus nessa conferência? Fala a verdade, irmão, você tem sentido a presença de Deus? Olha, eu me alegro bastante, sabe por quê? Porque o privilégio de nós estarmos num lugar como esse, numa conferência como essa, eu me lembro como foi o primeiro encontro, né, pastor? É desafiador, irmãos. Essa conferência de 2024 foi a conferência que bateu o recorde de pessoas. Eu me lembro há uns 3, 4 anos atrás, era muito menos gente. A gente fazia aqui embaixo, que uma filinha aqui, um bocadinho de pessoas, e eu vejo assim, numa tarde como essa, as pessoas aqui, numa manhã como nós estivemos, as pessoas aqui, porque nós precisamos mais de Deus. Quando Deus está em atividade ou agindo, ninguém pode impedir. E Jó foi testemunha disso. É interessante que a gente
Veja Jó dizendo o seguinte, no capítulo 9, verso 11 e 12. Olha o que Jó registra, ó. Jó, capítulo 9, verso 11 e verso 12. Dá para botar aí, Emerson? Você acompanhar aí. Faça nota aí no seu bloquinho, irmão. Não perca tempo não. Vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça para no final da conferência dizer, rapaz, Deus falou isso aqui comigo. Amém? Jó 9, 11 e 12. Eu vou ler aí enquanto os irmãos colocam ali, tá? Diz assim: eis que ele passa por diante de mim. Jó está falando de Deus. Ele passa diante de mim e não o vejo. E torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá o que é que fazes? Jó está falando de coisas que a gente vive no dia a dia. Como assim, pastor? Deus está passando diante de nós. Deus está passeando entre nós. Deus está falando conosco. A gente não sente ou não percebe que Ele está diante de nós. Nós não conseguimos muitas vezes ver. Nós muitas vezes não conseguimos sentir, porque estamos tão presos às questões materiais dessa vida. Há tantas questões nessa vida que não conseguimos entender o que Deus está fazendo, ou que Deus está agindo, ou que Ele está passando diante de nós, ou que Ele está, aleluia, fazendo diante de nós. Agora no capítulo 42, o verso 2, quando Jó está orando pelos seus amigos, final da provação de Jó. Jó está orando pelos seus amigos. Jó deixa um registro fantástico. No 9 ele diz: ele passa diante de mim e não o vejo, torna a passar perante mim e não o sinto. Mas olha o que é que ele diz no versículo de número, no capítulo de número 42, o verso 2. Bem sei eu que tudo e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. O que Deus está pensando de mim? Você já parou para se perguntar sobre isso? O que Deus pensa de mim? Quando Deus olha para mim, o que é que Deus vê realmente em mim? Você já parou para fazer essa pergunta? A si próprio. Por que eu nasci? Por que eu decidi ser cristão, ser crente em Jesus Cristo? Deus já havia pensado sobre tudo isso. Deus sabe de todas as coisas. Bem sei eu que tu podes. Eu faço aqui um paralelo de uma mulher que hospedava sempre o profeta. E um dia, quando o profeta vem à sua casa, tem um cenário de morte naquela casa, onde a filha estava morta no quarto onde ela hospedava o profeta. E o profeta, quando chega, pergunta àquela mulher: está tudo bem? A mulher diz o quê? Tudo bem. Está tudo bem. Uma filha morta, está tudo bem. A gente às vezes tem a mania de perguntar ao irmão: aí, irmão, está tudo bem? Está tudo legal? Às vezes a gente nem sabe como é que o irmão, como a irmã está, né? Às vezes eu conversar com
uma pessoa, isso é força de expressão, que está enlutada, até na família está enlutada, a gente pergunta, está tudo bem? A pessoa diz, está vendo que eu estou com meu parente falecido, na pergunta se está bem? Só falta responder dessa forma, mas é força de expressão, porque nós temos esse hábito de perguntar. O profeta não perguntou por hábito, o profeta perguntou porque Deus o instigou a perguntar, e aquela mulher disse, está tudo bem. Mas quando leva o profeta lá onde está a filha, eu preciso resolver uma questão que aparentemente, mesmo você dizendo que está bem, não está bem, e eu quero resolver. E é aqui onde mora uma questão que o Espírito Santo traz a revelação, uma revelação nessa tarde. Às vezes nós não aparentamos quando estamos mal, ou quando estamos passando por alguma situação indesejada. Está tudo bem, irmão? Está tudo bem. Como é que está a sua... Está tudo legal, graças a Deus, tudo legal. E quando às vezes está tudo desmoronando, Deus quer entrar no quarto com você e acertar o que está fora de questão, fora do seu controle. É na sua vida. Chama Deus para entrar lá no teu quarto contigo, na tua vida. Jesus, entra aqui porque eu preciso de ti. Eu bem sei, faça como Jó, eu bem sei que tu podes. Por acaso há algo impossível que Ele não possa fazer? Nós gostamos de limitar o que Deus pode realizar na nossa vida, irmão. Mas creia, o Deus que nós servimos, o Deus que está agindo por nós, é o Deus do impossível. É o Deus que está em atividade e Ele pode fazer todas as coisas, aleluia, e os seus pensamentos, Ele não pode ser impedidos. Você pode até estar dizendo assim, pastor, eu não estou entendendo. Pois você vai entender agora. Pode alguém ter dito assim para você, de 2004 não passa. Você pode até ter ouvido vozes, o inimigo falando ao teu ouvido, de 2024 não passa. Você vai começar janeiro mal, fevereiro vai piorar, no mês de março vai ficar pior ainda, e no final do ano vai ser uma derrota. Pode, irmão? Alguém está falando isso, pensando, trabalhando por isso? Como pode? Não acredito, pastor. Ah, inocente. Satanás, ele trabalha de dia e de noite para ver a sua e a minha derrota. Mas o Senhor é um Deus também que não dorme, não cessa de trabalhar. É um Deus que está em ação a todo momento. E a palavra de Deus disse: e dará ordem o Senhor aos seus anjos a seu respeito. Você acredita nisso, irmão? Tem anjo de Deus a seu favor. Tem um Deus que tem comissionado um exército acampado ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus já te deu quantos livramentos? Quantos livramentos Deus tem te dado? É porque Ele envia anjos a teu respeito. Satanás tem se levantado com campanhas de diversas formas de dizer que esse ano o ano de 2004 não vai ser um ano onde você vai viver uma tragédia no casamento, uma tragédia na família, uma tragédia nos negócios. Eu digo, é mentira de Satanás. 2024 será o ano do crescimento. Eu me recordo que na pandemia a gente ficou num automático tão grande do que as mídias falavam.
E a gente ficou refém de informações tão mentirosas. Tão mentirosas. Como assim, pastor? Eu bem sei que muita gente morreu. Mas tudo está no controle de Deus. Mas eu bem sei que também pessoas sobreviveram à tragédia da pandemia. E eu me recordo que quando a pandemia surgiu, veja o que é a ação de Deus, irmãos. Eu vou contar isso como testemunho e eu não me envergonho disso. De forma alguma, pelo contrário, eu glorifico a Deus e eu estou tendo a oportunidade de testemunhar isso. Quando a pandemia surgiu, Moroni está aí? Está ali o Moroni, ó. Quando a pandemia surgiu, eu fiquei tão nervoso. Pensa num homem nervoso. Daniel, nós temos que comprar alguma coisa, fazer um estoque, porque vai se acabar tudo nos mercantis. Não foi assim? Foi ou não foi? Rapaz, faz um estoque aí de arroz, de macarrão, de feijão, de açúcar. Vamos fazer alguma. E como é que faz sem dinheiro, irmão? Liso. Não sabia o que fazer. Eu tinha, se eu não estou enganado, eu tinha acho que eram uns R$90. X na conta, uma conta que eu tinha, e 50 em dinheiro. Parece que era uma coisa assim, eu nem me recordo direito. A mente esquecida. Nem gosto nem de lembrar, só gosto de lembrar daquilo que traz esperança, né? Mas vamos lá. Lá eu com a mixaria real no bolso. Quando eu chego no mercantil, eu fui com o Moroni. Moroni, vamos entrar ligeiro. O Moroni se acabando de rir, eu com um saco de mercantil nas mãos, enrolar nos carrinhos, para não pegar nos carrinhos com medo do vírus, e vamos. E eu, vamos sair daqui logo, ligeiro, porque não podia ter aglomeração, eu ficava com medo. E quando eu chegava em casa, menina, não entrava em casa não, já tomar banho lá fora, lá eu tomar banho lá fora, lavar sandália, lavar chinelo, passar álcool nas mercadorias de uma por uma. Era um negócio, irmão. Só que na hora que eu fui passar no mercantil lá as compras, eu certo que tinha mais R$40 na conta. Quando eu bora passar, estava dando lá uns 80, sei lá quanto. Quando eu fui passar, cadê? Passar a conta, o David estava com o celular e por algum motivo tinha bloqueado a conta. Eu disse, misericórdia, numa pandemia que está tudo fechado, onde é que eu vou resolver o problema dessa conta? E só R$50, eu vou ter que deixar logo um bocado de coisa. Eu já comecei a ficar desesperado, irmão. E eu cheguei em casa só com R$50 para passar uma pandemia inteira. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E eu sou assim, irmão. Eu tento não afligir os outros. Dentro do casamento, eu preciso ser proteção tranquilizadora. E eu cheguei em casa, eu só trouxe isso, Davi. Não, vai dar certo aí. Peguei a mangueirinha para aguar meu jardim, a minha graminha. E eu gosto de conversar com Deus nessas horas. Aí eu aguando a grama e tal, e as lágrimas descendo. Jesus, o que é que eu vou fazer de agora em diante? E eu aguando a grama, e fui para a parte externa da casa. E eu estava aguando um canteirinho pequeno que tinha assim uma palmeirinha. Quem já foi lá em casa sabe o que eu estou falando, né? Eu aguando o canteirinho. E o canteirinho dava de frente. O canteirinho dava de frente com o carteiro da minha casa, gente. Eu olhei para aquele negócio ali. Quando que correio vem aqui nessa rua? Correio não anda aqui nessa rua. Que correspondência é essa que está dentro do meu carteiro? Eu arrodeei
abri o portão, abri o carteiro, tinha um envelope azul da Caixa Econômica. E dentro desse envelope tinha R$1.000. Quem me conhece, eu não compartilho problema muito difícil, irmãos. Eu tenho uma vida muito reservada, muito com Deus. Eu sei que o meu Deus está em ação. E eu me ajoelhei na grama e comecei a chorar naquela grama, chorar. E a Daniela, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu disse assim: é Deus agindo, uma provisão que Deus mandou. Fora outras coisas que já aconteceram, já eu aqui. Eu muito me alegro, irmãos. Nós estávamos aqui na sexta-feira, nosso queridão, graças a Deus. No domingo ele foi roubado. Mas na sexta, não foi, Paulo? Na sexta, ele teve uma alegria dupla. Encontrou a moto que roubaram dele. E Deus disse assim: peraí, Paulo, eu estou agindo no negócio. E o Paulo não esperava. Recebeu uma moto? 0. Você sabe o que é isso, irmão? Tem um Deus que está agindo. Tem um Deus que está agindo. Eu trabalhava numa empresa, ganhava um salário mínimo, eu já vou terminar. E eu dizia assim: Senhor, não posso sair daqui, porque eu tenho que manter a minha casa. Com o salário mínimo? Sim, com o salário mínimo. E ele disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Que a empresa estava já 3 meses que não pagava salário. Era desse jeito, pastor? Era. Se você perguntar aqui o testemunho de muitos irmãos, você vai ver testemunhos aqui de diversos tipos. O meu era dessa forma. Um dia o rapaz da empresa disse assim: eu não tenho mais como pagar o seu salário. Você não está vendo, não? Eu disse: é. Eu não quero sair, até hoje minha carteira é assinada. Por que o senhor não bota na justiça? Porque minha justiça é Deus, irmão. E a Daniela diz assim: solta esse osso, larga esse osso, não tem mais nada aí para ti não. Todo mundo na minha sala, era em torno de 10 pessoas, saía para almoçar. Bora, Davi! Eu sempre fui alegre, irmão, com dinheiro ou sem dinheiro, do jeito que dá, eu sou desse jeito. Bora, Davi, bora almoçar. Rapaz, eu estou resolvendo um problema aqui. Vocês podem ir na frente, vão na frente que eu vou atrás. Vou atrás, irmão, eu esperava todo mundo sair da sala. Quando todo mundo saía da sala, eu ia lá no potinho das creme craques da vida e pegava a garrafinha de chá e botava o chazinho dentro do copinho descartável com as creme craquezinhas. Era o meu almoço. E a Daniela disse: solta esse osso, solta esse osso, solta esse negócio, não tem mais nada aí não, tu está pagando para trabalhar. É mesmo. A gente às vezes fica nessa incredulidade sem saber o que Deus está fazendo. Sabe o que foi que Deus fez? Eu não tenho mais como pagar o seu salário. O que é que a gente precisa ver mais claro? Que resposta você está pedindo a Deus mais clara do que Ele já está falando com você aqui nessa conferência? Tá certo. E eu tá certo, mas tá certo. O que é que eu vou fazer de agora em diante? Não tem mais. Eu já não tinha. Eu já não tinha mais, irmão. Eu vou para o meio da rua entregar papel, panfletagem. Você sabe o que é isso? É você entregar de um por um. Os outros assim: não quero isso não. Imundo, nojento. Você recebe todo tipo de nome. Seu filho dessa, seu filho daquela. E um dia, justamente nesse emprego, nessa atividade que eu estava fazendo, que eu era desacreditado disso, Deus me provou totalmente o contrário. Porque Ele abre portas e a gente, é como o Jorge que estava dizendo: tu passas diante de mim e não te percebo.
Deus me deu 4 vezes mais o que eu ganhava na empresa. Um dia eu já não aguentava mais o sol quente, eu era negro, irmão. Nada contra os irmãos moreninhos, né? Mas eu agarrado num poste, no sol quente, a cara preta das fuligens da pista, eu disse assim: Jesus, muda a minha história, Jesus, eu não aguento mais tanto andar. E o Deus dos céus estava já agindo. O telefone toca, eu no meio de um cruzamento, os carros passando para cima, passando para baixo. Eu diga, meu primeiro cliente nos seguros. Quero fazer com você, não quero fazer com mais ninguém. É com você, mas eu não tenho onde fazer, mas eu quero você. Desse cliente, Deus já me deu mais de 15 clientes. Eu vindo de Fortaleza para cá, quase capoto o meu carro. Estou contando aqui exemplos do que Deus Ele está fazendo. E Ele continua fazendo em nossas vidas. E quando eu rodo no meio da pista e caio uma ribanceira, eu pensei que eu ia morrer. Vou morrer. Era mato assim, dava 2 vezes a minha altura. Eu agarrado no carro, passou a minha vida inteira em 30 segundos assim, agarrado na direção. Eu estou vivo ou já morri? Eu acho que a direção ficou assim, as impressões digitais com tanta força que eu agarrei aquela direção. Eu não entendia. Mas a indenização do seguro do carro que eu pagava foi o suficiente para me ajeitar o carro. E Deus me dá condições de abrir a empresa que eu tanto pedia. E eu não sabia como abrir. Quando Deus Ele quer fazer, meu irmão, independente da área que seja, Ele faz e deixa a marca de milagre. Eu me alegro, irmão, eu falo isso porque ele é uma pessoa muito querida, o Moroni. E eu tenho uma vida assim muito próxima a dele. O Moroni era o mototáxi aqui do Pacajus, um dos mais conhecidos. Outro tempo como vigilante, não era Moroni? Deus agindo, Moroni hoje é dono de uma empresa. Eu não estou pregando aqui prosperidade, eu estou pregando de um Deus que está em atividade na minha e na sua vida. Eu poderia falar de diversos outros, mas sabe o que é que eu vejo, irmão? O diabo planejando coisas, planejando tragédias, planejando situações para lhe deixar entristecido, situações de morte, situações de fracasso. Mas eu digo, no poder do nome de Jesus, em apoio à palavra do Senhor que nós estamos proferindo nesta tarde, eu te declaro nesta tarde que o ano de 2024 não vai ser um ano de tristeza, não vai ser ano de morte e não vai ser ano de fracasso, mas vai ser um ano de culto, de ação de graça, vai ser ano de testemunho, vai ser ano de crescimento para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Que a gente possa cantar como a nossa irmã Cassiane canta. Não vou cantar. Eu não vou cantar, mas eu vou falar aqui como ela canta, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Saraba suplicando a labarra. 2024 vai ficar marcado na sua vida como o ano do milagre em nome de Jesus. Receba isso profeticamente na sua vida. O diabo pode ter planejado, aleluia, aleluia,
sua vida, nesse mês de janeiro lhe desviar, nesse ano lhe desviar, no mês de fevereiro você sair da igreja, mas eu te digo, em nome de Jesus, que você vai permanecer firme diante de Deus. Eu te digo, Satanás e os demônios vão ter que fugir diante de você, aleluia, porque quem vem para a conferência do Espírito Santo, veio receber reforço do céu, veio receber revestimento de poder, veio receber batismo com o Espírito Santo, veio receber dons, veio receber alegria, veio receber restauração, veio receber cura. Fique em pé em nome de Jesus.